Oi, pessoal da Tabacoré, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A gente vai começar o terceiro episódio do Caminhar e Transformar, o percurso da Escola Sem Fronteiras. E é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o Guga Cidral, fundador da Tabacoré, junto com o Cris Bezerra e com a Jeane Vasconcelos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui hoje, né, celebrando esse terceiro episódio do podcast do nosso livro, o lançamento do nosso livro Caminhar e Transformar. E a gente faz essa celebração junto com 8 escolas que caminham com a gente também nesse movimento, contando seus trajetos. Escolas essas que têm esse olhar de transformação da infância. E hoje a gente está aqui com a Renata, que é do Kids. Seja muito bem-vinda. E fale um pouquinho de você, se apresente, né, Guga? Vai falar com Sim, ela agora. como que é a sua caminhada? Conta um pouco pra gente. Bom dia. Primeiro, muito obrigada não só por estar aqui, por esse podcast, mas por fazer parte de uma obra, de um tesouro tão especial, tão importante. Já pode pegar o seu, meu então. Deus. Esse é só o seu. É o É seu. seu, olha lá. A gente já se emociona só de ver o nosso filho pronto, né? Isso. Mais um filho nasceu. Falando em filho, então, eu tenho 3 filhos, né? Eu acho que, para mim, a infância tá dentro de casa e fora, né? Desde muito pequena, penso muito nisso. A infância me encanta sempre, né? Então, voltando, né? Na verdade, eu queria agradecer novamente por fazer parte do livro, por estar aqui, por fazer parte desse movimento que eu acredito muito, né? Sou psicóloga, primeira formação é em psicologia, fiz pedagogia depois, já estando na escola, porque acabei entrando na escola muito cedo, né? Uma escola familiar, então fui caminhando junto com a minha mãe, né? Pensando bem em como foi o comecinho. E depois que eu estava lá, que eu fui entendendo mais esse outro lado da pedagogia, porque realmente para mim a formação era na psicologia. E aí aos poucos eu fui entendendo, fui fazendo a outra faculdade e cada vez mais entendendo o quanto a gente precisa estudar, o quanto a gente precisa nos debruçar, né, com relação a tudo que envolve as crianças, não só o desenvolvimento, né? Então, não sei se eu Fica à vontade. Mas eu já ia te não perguntar paramos de também falar, né? quanto. Porque parece que sempre que falar dos outros é mais fácil que falar da gente, né? Aham. E falando dos outros, fale um pouco da escola. Quanto tempo tem a escola? Eu sei que agora você vai ter uma terceira unidade. Desafio Um novo desafio aí, novo, a né? gente vai chegar lá nesse assunto. Mas qual que é a história do Kids? Você falou da tua mãe. Uhum. Então, a tua mãe que começou esse trabalho e você estava ali, de observadora. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi, na verdade, a escola. Esse ano a gente faz 24 anos, né? Já é uma Bastante. caminhada. Eu participo desde a abertura. Antes de entrar na faculdade, a gente já conversou sobre a abertura e foi atrás, e enfim, a gente abriu a escola. Então, na época, quando inaugurou a escola, eu tinha recém feito 18 anos. Então, Nossa, era uma menina. uma menina, verdade. E, obviamente, não tinha a mínima noção que vinha pela frente, né? Pensando em empresa, em criança, né? Tudo. Em tudo. E a gente está no mesmo lugar, então, desde o início, a gente começou a com berçário até 3 anos, só a primeira infância mesmo, só os primeiros 3 anos. E como a natureza, né, o que acontece naturalmente, que os pais acabam, abre mais, né, acabamos ampliando. A natureza da escola é se ampliar, né? Você começa com um grupo, no próximo, Sim, vai. no outro tempo é 2 grupos, 3 É um grupos. E eles- É o processo, né? processo. E os pais e as crianças querem a gente para sempre, né? Então fica Sim. assim, quando que você vai abrir fundamental? Quando que você vai abrir? Você tem que ir até faculdade, porque é isso, acho que essa natureza Sim. desse vínculo que é tão Perfeito. forte na escola de educação infantil, na escola pequena, né? Então a gente acabou ampliando, mas parou na educação infantil, né? Sim. Então estamos só na educação infantil. Por enquanto, né? Por enquanto, né? E desde muito tempo, o nosso desejo era ter um espaço mais amplo
pensando em natureza. Não só em natureza, mas a gente quer mais para as nossas crianças, né? Poder proporcionar mais espaços com mais qualidade. Então, aos poucos também fomos ampliando e modificando muito a escola, pensando em Sim, estrutura. sim. E ano passado encontramos esse lugar, né? Na verdade, a gente já namorava o lugar há alguns anos. Olha que Já tinha legal. mandado pro Já era universo. já era um flerte ali, Já era um um desejo. desejo, e o ano passado deu certo, né? Então a gente está muito, muito feliz. Então estamos desde agosto ali organizando, correndo atrás de tudo, para que, se Deus quiser, agora em fevereiro a gente já Vocês já- comece Que legal. com as crianças lá. Eu digo que sempre quando nasce uma escola, nasce também uma instituição de cultura, né? Porque a escola é um lugar de cultura, né? De história Sim, e principalmente da cultura da infância, né? Por muito mais escolas no mundo, né? sim. Porque também quando uma escola fecha é muito triste, né? Nossa Porque é Senhora. uma história que também se encerra. Mas enfim, e falando um pouco da história do Kids, já que eu trouxe essa palavra, tua mãe começou e você estava ali de observadora. Quando que foi esse clique, assim? Em que momento você disse, nossa, isso aqui é muito interessante? Porque você estava na psicologia, você estava nas relações, né? E de repente a pedagogia vem e te pinça, Sequestro. te escolhe. Sim. Como que foi isso? Eu pensava muito no lado gestão, né? Não que eu pensava, acabei entrando Seu muito mais perfil, nisso, talvez, assim, naquele de... momento, porque né? tinha que montar uma escola, Sim. Sim. começar e contratar pessoas. Uhum. Então, desde o começo eu já estava muito nessa parte, né? Fazia muito a parte administrativa. Acho que como toda diretora de escola faz de tudo, né? Sim. Cozinha, Sim, abre o limpa. portão. Isso. Então, a gente acaba É fazendo de tudo. 1001 E utilidades. eu acho que no começo, então, não tinha muito esse tempo de observar e ficar com as crianças. Eu acabava ficando muito nesses bastidores e sentia muita falta de estar com elas. E desde o começo tivemos uma coordenadora, uma pessoa que, né, para fazer esse trabalho. E eu sempre senti falta de participar mais, né? Disso, né? De estar Dessa mais parte que é ali. pedagógica. Exatamente, de entender mais, enfim. Então, eu nunca quis estudar para trazer, vamos por, determinar coisas, né? Agora vocês vão fazer assim. Mas muito mais para caminhar junto, né? Não ficar uma pessoa à parte daquilo. E eu acho que é isso. Daí, cada vez mais a gente tem essa sede, né? Sim, De sim, querer sim. olhar para aquela criança e pensar, e tanto que, pensando junto a isso, eu queria muito ser mãe, porque eu queria viver aquilo do outro lado. Falar, nossa, eu falo tanto, né? Mas como será que é na prática? E aí Você vieram tem que três. viver Aí vieram isso. três, daí para ver bem certinho Saber na como prática. que é, né? E os Tem três que- passaram pela Os Kids, três né? Pelo passaram, Kids, né? Pelo Kids. Pela escola Kids, Uhum. pelo Centro Centro. Educacional Kids. Aham. Ah, mas é tudo escola, Sim, né? é tudo É escola. tudo Quintal, gente. Isso, jardim. É isso. tudo É gente, tudo né? gente. É E tudo relação, é tudo. Esse amor que transborda, sim, não importa o nome, né? É só conceituar o Exatamente. nome, né? perfeito. Tem uma Exatamente. questão aqui no nosso podcast, e que é uma questão do livro, né? Que o próprio título sugere, né? A gente discutir os caminhos e como que a gente chega nesse lugar de transformação. Olhando para trás, nessa caminhada de 24 anos, de quase 25 anos, né? Que o Kids já é uma escola adulta, né? Sim, Já realmente. Já tem um já nome, tem uma um nome referência. consolidado, né? Isso. É, Que memórias vêm à tua cabeça, olhando para trás, assim, que você julga memórias que foram histórias, de alguma maneira, que foram essenciais para a construção desse tempo? Tipo, coisas que você viveu desde os teus 18, acompanhando tua mãe, depois a soltura, né? Depois a tua mãe foi para um outro lugar, ela tá na escola, mas meio que a escola, você que hoje faz esse papel, a mãe de todos, Uhum. né? Tem uma canção que fala que todo homem precisa de uma mãe, toda escola precisa de uma mãe também. Mas a sua Aham. mãe também tá lá nesse momento, Tá, né? Tá. Atuando tá. ainda, né? Mas eu digo assim, a Renata tá Uhum. mais à Sim, frente, tipo, agora. é como Eu- o Agora. episódio da Janaína, da escola da Corujinha, né? Que a mãe ajudou, mas Sim. a filha é que... Que deu Sim. E é muito comum continuidade. essas histórias, Uhum. né?
essas histórias com a história de jardim de infância em Curitiba e talvez até no mundo. Uhum. Pensar o que eu quero te perguntar é que memória você traz na bagagem que consolidou esses 24 anos? Deve ter muita coisa bonita, mas você pode trazer. Escolher vai ser difícil. Porque você também tem no teu capítulo muito a metáfora do olhar, né? Das lentes, do óculos de ver, né? De ver com vontade de ver, olhando para essa trajetória. Quais são os marcos do Kids? Eu diria até, pegando o gancho da mãe que vocês estão falando tanto, né? Eu acho que eu não consigo dissociar, né, o Kids da minha mãe, né? Até a Jane falou, ela tá presente. Eu brinco, às vezes ela é guru, ela é a coach, ela sim. é né? Então, quando precisa, mãe, vem cá. Maria Helena, né? A gente, Sim. para até trazer o profissionalismo, às vezes, né? Vou chamar a Maria Helena, mas é a minha mãe, né? Essa é a minha mãe. Porque ela é uma pessoa muito forte, muito sábia, muito estudiosa, com uma energia, assim. Então, o que nasceu da essência dela, eu acho que essa memória que você pergunta também é muito isso, assim, de eu admirar tanto, né, o que aquelas famílias tinham de respeito, de admiração, né, de querer estar ali, desse acolhimento que ela sempre quis né, proporcionar para as famílias. Então, são memórias que eu lembro muito dessas famílias, principalmente com ela, né? De eu ver aquilo e falar, nossa, é demais isso, é isso que eu quero, né? Essa conexão. Não só uma coisa de, é uma escola, a criança vai, brinca, Entendi. estuda, aprende e vai embora, né? Pensando até, estuda, aprende, É. né? Lá atrás. Mas era isso que eu queria, assim, ter essa memória também, né? Que eu também fosse essa pessoa, essa referência para as pessoas, para as famílias. A equipe sempre teve muito respeito e muita admiração por ela, né? Então, eu acho que ela tem muito disso, assim, essa força que eu sempre quis e, né, que sempre me admirou muito. De memórias, assim, pensar com as crianças, né? Acho que não tem nem como o que falar, porque acho que Sim, cada dia são a gente muitas. Cada dia é um dia vive. diferente, um dia novo, né? Exatamente, a gente sempre fala, né, que cada dia é único dentro da escola, que os maravilhamentos, às vezes você tá olhando para o nada e do nada surge né, você fala, nossa. Então, ao longo desses anos, eu acho que é isso, né, a gente aprender também a ter esse olhar, Sim. né, mas que qualquer pessoa que a gente escuta até às vezes um pai vai lá na escola e fala, nossa, que delícia que é trabalhar aqui, né? Claro, nossa, é uma delícia, não tem nada de perrengue, né? Porque é tão, Ninguém olha, mas é isso, a gente porque é só tão vê tudo. gostoso, né? Mas porque é Sim. tão gostoso, é tão Sim. bom que realmente, mesmo com os perrengues, A tudo, energia da escola é a um lugar energia diferente, né? é muito Mas é positiva. bonito te ouvir falando, porque você tem um brilho no olhar, lógico, né? Filho falando da mãe, como que não vai brilhar? A gente fica encantado, né, com essas falas. E aí, o jeitinho de você falar assim, mansinho, olhando, contando a trajetória. Eu acho que isso são marcos que vocês trazem, né? Essa relação mãe e filha, essas relações com as crianças, com os professores, esses cuidados, é uma marca do Kids, né? Uhum. Vocês trazem isso estampado, né? Na marca de vocês, que tá muito mais nas relações, né? Como é pensado mesmo a escola da infância, né? Sim, isso. Muito afeto, muita relação, muito cuidado com as pessoas, né? Uhum. Talvez seja isso que você, talvez não, tenho certeza que é isso que você traz como uma referência Uhum. desses 24 anos, né? Uma semente plantada pela tua mãe e vocês continuam, né? Você e que equipe, né? Porque você tem uma equipe gigantesca. Uhum. Se eu pudesse falar alguma coisa da Kids Eu vi aqui que ontem eu ela falando conheço, 60. é uma equipe gigantesca, é muita gente, né? Se pensar uma escola que não é tão grande. Tem Então, bastante. aí você já vê que nesse espaço, nesse tempo, nessa caminhada, ter pessoas para trabalhar, ter uma Uhum. equipe grande para cuidar, é um diferencial do Kids, né? Uhum. Mas legal, essa introdução é sempre bom para a gente assentar e pensar quem somos nós na fila do pão, né? Tipo,
o que o Kids tem para oferecer. O que o Kids tem para oferecer para as famílias de Curitiba, ali para a tua região? Como que é isso? O que vocês têm? O que essa escola oferece? Não é placa, tá? Tá. Pensa, tipo, o que você tem de melhor lá na tua escola? Eu diria que é isso que a gente tá falando até agora, É o né? cuidado? Não, são essas relações, Ah, que né? maravilha. Não o cuidado só pensando na Sim, maternagem, né? sim, Mas sim. que o cuidado sim faz parte, mas essa relação próxima, essa relação de afeto, essa conexão, a gente faz questão de se conectar, né? Perfeito. Então, eu acho que é trazer a família para dentro. Então, eu enxergo dessa forma, né? E pensar, não só a família, né? Como você falou, a equipe, todo mundo que faz A parte comunidade, né? ali, eu Você tem acho uma que comunidade Kids, isso. né? E até eu ia falar, quando eu estava falando da outra sede, que eu tô encantada, assim, porque eu não sou do bairro, né? Do bairro que a gente está abrindo lá em Santa Felicidade. E eu tenho escutado tantas coisas que as pessoas tinham uma expectativa tão grande do que ia sair naquele lugar, Da As casa. pessoas na ficam curiosas, casa. É, né? E assim, todo mundo feliz demais porque vai sair uma escola, sabe? Então, assim, eu fico encantada, eu fico emocionada, porque é muito bairrista, muito, coisa que a super. gente já sabia de Santa, Uhum. óbvio, mas do jeito que tá vindo, assim, então acho que também vai se criar uma nova identidade ali, né? Porque a nossa escola hoje, ela é muito central, então é muito passagem, né? Os pais, Sim. Sim. vão trabalhar, então também, né? Eu acho que teria esse diferencial também, pensando mais na parte comercial, Uhum. né? Que ela é de fácil acesso, né? Sim. E não existe uma comunidade de bairro, não são, É, são porque poucos. tá Sim, ficando. é de Porque ali passagem, né? também é um espaço, né? Que tá ficando bem comercial, né? Exatamente. Então a Então gente as acho que vai pessoas. ter isso É, também, essas duas identidades, né? São a mesma escola, Uhum. mas eu acredito que a gente vai ter É, duas identidades bem diferentes você também. está ampliando a sua fronteira, né? E isso é normal, porque cada lugar vai ter a sua cultura, então vai se adaptando a isso. E é muito legal mesmo a gente saber que naquele lugar vai ter mais uma escola. As crianças vão Exatamente. viver outras coisas, porque o espaço vai ser diferente também. E pegando a sua fala anterior, você falou assim, olhando, você trouxe uma fala e você falou assim, como era antes. Então, a gente percebe, a gente traz esse movimento aqui dessas escolas, muitas pessoas que vão nos ouvir ou vão ler o livro, vão pensar assim, mas por que mudar? Porque não estava dando certo? Mudou porque não era legal? Como que era isso? Não, a gente sempre honra o passado também, né? E tem essa experiência trazendo para o futuro. Mas assim, chega um momento que a gente traz aquela. Por que mudar, né? A gente Uhum. pensa, por que mudar? Que momento, então, foi aquele estalo, ou sabe aquela sensação de incômodo que algumas isso. pessoas já trouxeram aqui? Ou talvez a gente vá em algumas escolas fazer formação ou consultoria, aí a pessoa fala, por que você quer mudar? E a pessoa fala assim, porque algo me incomodou. E eu vi que isso não fazia mais sentido. Então, o seu capítulo fala muito de colocar um óculos, é um capítulo mais poético, é uma história. Você conta uma história Uhum. ali, que é uma história é, bonita, assim, de envolver a gente na narrativa e de pensar nesse portal mágico que você traz. Como se antes você não, né, você enxergasse uma coisa e a partir daquele óculos que vocês colocaram, que você falou, você coloca sua mãe também dentro desse contexto e mais outras pessoas que estavam nessa caminhada e mudou tudo. Então, Uhum. que momento foi? Você lembra o momento que causou incômodo? Você olhou e falou assim: olha, isso não. Eu posso mudar, eu posso fazer um caminho diferente. Você Uhum. lembra desse momento, assim, que te marcou? Não vou. Sendo muito sincera, eu não tenho um momento, não tem, assim, uma situação. é, Eu coloco muito até a participação do Guga nisso, É. né? Porque eu vejo que a gente fazia aquelas A gente sempre tava formações, em conexão também, mas né? a gente não estava no momento ainda, né? Então, assim, eu acho que o Guga veio para dar essa provocada, vamos supor, né? Então, claro, a gente
no dia a dia ali também, já percebia coisas, até assim, buscando uma Uhum. formação com o Google, o que você quer Sim. com isso, né? Uhum. Eu já tinha, assim, essa... Você foi tocada de alguma Então assim, maneira o que ali, que a gente né? faz? Daí o Guga ia lá e fazia uma formação. E às vezes não era assim tão profunda pra gente, porque eu acho que a gente não estava ainda tava no processo, mas É. não era impactada da forma que... Quer dizer, Pra- era, né? Eu acho que Fazia parte do processo, as doses exatamente, homeopáticas, acho que assim, que esses tocou, né? Às impactos vezes justamente... às vezes acontece que você tem que ir procurando se entender nisso tudo, Uhum, né? A gente também, provavelmente todos nós já passamos por Sim. isso, de escutar a fala de alguém e de alguma maneira essa fala também nos incomodar. Tipo, eu acho que eu não estou entendendo. uhum. E o incômodo é necessário, é isso Porque o que... processo de mudança é um pouco isso, né? Mas tem uma virada de chave, né? Porque a escola, ela nasce como? Com que proposta pedagógica vocês começaram a escola que você tem na tua memória? Sempre foi sócio-interacionista. A gente nunca acreditou na necessidade de um material didático, de Legal, isso algo... nunca teve. Nunca Ah, teve. já... Mas minha mãe lá atrás já trazia as ideias de fazer os cantos, salas com propostas diferentes, que daí, na verdade, eu penso que são os ambientes preparados, Claro, aham. né? sim. A gente foi perdendo muito também porque foi crescendo, né? Então, tinha sala de dramatização. Aí a sala de dramatização teve que virar sala de aula, Sim, né? Então a sim. gente acabou perdendo esses espaços que já eram, mas eram espaços mais Mas era prontos, uma né? época também, né? Então, isso Exatamente. já era uma coisa inovadora para a época, né? Exatamente. Você Sim. ter uma sala de música, você ter uma sala da língua inglesa, né? As Isso. escolas, de alguma maneira, elas se organizaram, né? Para trazer para esse mercado ali do início dos anos 2000, isso como novidade, né? Uhum. Eu lembro de ter vivido na escola a chegada dos computadores. Sim, a gente tinha Então, aula na de... aula de Tá informática se era o que entregando tinha, aí. né? Sim, mas faz parte olhar para trás, assim, Sim, não olho para o passado e digo, ai, nada foi bom, né? Mas olhar que essa época, né, é tinham essas... necessário, né? E era o que tinha de mais inovador, né? Sim. Mas as crianças, elas eram apenas responsivas naqueles lugares, né? Exatamente. Iam, Sim. recebiam aquele... Tinha aquele período Isso. ali que tinha que cumprir, né? Aquele horário e A tudo gente já não mais. tinha, por exemplo, carteira, né? Claro que as crianças de 5, 6 anos já tinham as carteiras, mas até pensando nesse, ai, que bonitinho, porque vão para o fundamental, né? Uhum, Vamos A prepará-los, ideia do né? pré, né? A ideia Aham. das crianças que vão que na época eram pré-alfabetizadas para chegar no primeiro ano, porque escola de educação infantil que tinha valor era aquela que alfabetizava as crianças. É. Que as crianças chegavam no primeiro ano, veio da escola tal, já E- está lendo e é, escrevendo. Então verdade. as professoras de primeira série na época, então já as turmas já eram Tinha- distribuídas, os que vieram Sim, lendo, os que não liam, Sim. enfim, tinha muito isso, né? com certeza. E aí, enfim, daí tem toda a questão que quando a gente vira a chave, a gente começa a olhar mais para os brincares, né? Para essa E ideia da escola que brinca, enquanto a enfim. gente conversa aqui, eu também pensei que eu acho que também teve, como eu falei, né, toda essa admiração pela minha mãe, ao mesmo tempo, a gente pensa diferente, né? Óbvio, todos Sim, que é pensamos. normal, né? E ela é da área de psicologia, ela tem a clínica dela, né? É especialista em autismo, então essa Uhum. o caminho dela. Em algum momento eu senti essa necessidade de ir atrás de como eu gostaria que as coisas Perfeito. acontecessem. Então, Uhum. acho que isso foi talvez Começa aí, esse né? marco, essa É. divisão que vocês estão perguntando tanto. Porque em algum momento eu tive que falar, agora dá licença, Vamos fazer do meu Isso. jeito. que agora eu vou fazer. E daí, aos poucos eu fui fazendo, não falei, ai mãe, vamos sentar aqui, vai ser assim agora. Então, fez parte desse processo, né? Como eu falei, as formações, aí começa a estudar mais, o Guga falou, pô, por que tem um negócio pronto na parede? Falou, pô, por que tem um negócio pronto na parede? Tá pensando Né? sobre Por É isso, que isso o né? que desenho tá a 2 ideia é metros de essa. altura do chão, se a Uhum. criança não tem 2 metros? Né? Então, tudo começa a fazer mais sentido. Você fala, Sim. existe isso, né? Existe esse lugar de Uhum. que
dá para colocar tudo para baixo? Né? Então, acho que a gente começa a ressignificar coisas que lá no fundo a gente sabe, né? Que eu acho que é até difícil a gente falar, agora a nossa escola respeita a infância. Desde sempre Sim, respeitamos a desde infância, sempre, exatamente. mas agora a gente valoriza a criança. Então, é difícil você colocar isso em minúcias, né, nos detalhes, mas a gente que estuda Sim, sabe essa sim. mudança, né? A gente sabe esse novo olhar. Por isso até que no que eu escrevi ali, eu coloco que aparentemente nada mudou, né? Sim, tem parquinho, mas não é o Tem a parquinho, estrutura, né? tem, né? Não tem uma coisa, uau, é isso, não, é o jeito que, o que está dentro, né? Como que a gente está vendo tudo isso. Então, eu acho que essa que é a grande transformação. A transformação ela não é física, ela não tá Uhum. no parque, né? Ela começa na gente primeiro, Isso, né? para impactar as Sim, crianças, né? O espaço também, né? As escolhas pedagógicas que a sim. escola vai fazer a partir disso, né? E aí você fala também, você falou bastante, né? A gente começou a estudar, buscar, caminha, né? A gente sempre está até se encontrando, já até fizemos coisas juntos também. Mas quais são os pensadores, assim, que inspiram vocês nessa busca que vocês estudam, que vocês observam, assim, Se se identificam, identificam? né? A gente tem pensado muito, né? Já faz alguns anos em Lores Malaguzzi, tem se aprofundado cada vez mais. Estamos estudando Pickler, Elinor Goldschmidt, né? Que já é na verdade, a Fran, que é a Sim, coordenadora sim. lá do Kids, que ela é tem mais... cara heurístico. ela é mais da área dos E bebês, ela vai encantada né? com E isso, ela é porque ela mesmo. tem muito brilho no olhar quando ela fala disso Então, e ela que propriedade. está se debruçando mais, assim, né? Tanto na Elinor como em Pickler. Mas Vygotsky nunca pode deixar de fazer Ele já Piaget. parte, tá lá, né? Ele Piaget, está... né? Então, eu acredito muito que a gente tem que buscar diversas fontes, né? E não ter agora só vamos A escola estudar. levantar uma única bandeira, né? Sim. Então, assim, por quê? Né? Montessori, a gente não pode Sim. deixar de lado, né? Quem a gente já se apoiou tanto, e sim, faz sentido, né? Sim. A gente acredita muito nessas abordagens, nesses pensamentos, que isso nos fortalece e ainda, acho que lembra, assim, também as raízes, né? Da onde vem tudo Norteiam isso. também, né? É importante. Uma vez eu escutei uma coisa muito legal, que a escola estava em diálogo com esses pensadores, né? Então, estar em diálogo com a abordagem de Reggio Emilia, por exemplo, que só indo para lá que a gente entende, né? De fato, como as coisas são feitas, né? Em diálogo com todos esses filósofos, com todos esses pensadores, para construir a nossa própria forma de pensar. Sim, E sim. pensar coletivo, porque nós somos um grande coletivo dentro da escola. Eu não vou pensar como você não vai pensar como a Giane, Sim. mas a gente vai, de alguma maneira, respeitar essa ideia do coletivo onde todos, não é que todos opinam, mas todos têm o seu espaço, né? Sim. Meio que a minha liberdade começa quando a tua termina e a gente vai entendendo qual é o papel, né? Que nem você coloca, a minha coordenadora Fran está pesquisando, olha que interessante, eu tenho uma coordenadora que pesquisa o jogo heurístico, eu tenho uma outra coordenadora que pensa, que está estudando e pensando literatura, de como as crianças lá dos maiores, não da primeira infância, mas ali a escola da infância, dos 3 aos 6 anos, como que a literatura impacta, o papel do ateliê na minha escola, né? Porque o que eu vejo muito hoje em dia, e me incomoda até um pouco, como um profissional que estuda as expressões, a ideia de que tudo é ateliê, né? Tem uma profundidade nisso que precisa ser estudada e pensar o conceito do ateliê, o projeto do ateliê, né? Então, para não ficar uma coisa assim, eu vou lá e copio. Movimento copista que não tem estrutura, que não tem fundamentação, né? Sim. E aí agrada muito os nossos ouvidos quando você traz por uma ideia de que
esse profissional está estudando, Uhum. está pesquisando, porque daí você está em constante movimento e diálogo. Você não é isso. Uhum. Você está estudando, né? Eu acho que a gente Em tinha que. transformação, né? Exato, a A gente vê pela transformação nossa é esse. trajetória, né? Como que a gente É, muda. a gente vai. O caminhão vai andando e a gente vai trocando as rodas e vai entendendo, né? Ampliando Que também. lugares a gente quer ocupar, Sim. né? Porque não é assim. Eu sempre digo, não é assim que as coisas elas não se transformam tão rapidamente, Uhum. né? Eu não sou uma coisa, agora eu sou outra. Tem todo um alimento ali que ajudou eu chegar nisso, né? Sim. E quando você fala de Régio, eu penso muito que uma coisa que, né, um movimento que foi muito importante em todo esse processo de transformação foi o sair da escola, Você né? viaja bastante, conta pra gente Ai, meu isso. Deus. Você Ela é é, viajada. Depois que a você, gente descobre, não dá Não mais pra para parar, mais, né? né? É viciante. você é aquelas- bem. Gente, A Renata é bem viajada. Ai. O que é que você encontrou lá em Reggio Emília que te encantou? Ah, E então, que mas é que eu também te acho que não é, incomodou? não é Régio, né? Eu acho que o que eu queria falar assim é isso, a gente sair da onde a gente tá, né? Ou sair Sim, da ilha para ver a ilha, perfeito. né? sim. De José Saramago, para acho que em primeiro lugar valorizar o que a gente já tem, Isso é Claro, importantíssimo. perfeito. né? Ver a Uhum. nossa cultura, os nossos espaços, as nossas pessoas, o que que a gente já construiu. Então esse movimento dessa viagem, né, do sair, para mim, e eu acho que não é só a viagem, né? É ir no vizinho aqui, Sim. né? Uhum. Porque a gente tem muita coisa boa, muitas escolas potentes Sim, na nossa inclusive a esquina, gente né? tem aqui, ó, Na 8 nossa escolas esquina. potentes aqui nesse livro, hein, gente? E, né, e a gente vai se encantando, a gente vai aprendendo, a gente vai ressignificando, Sim. não copiando, né? Conversando Sim. com o outro, né? Conversando. Vendo que a Então, até realidade é desses. parecida, mas a ação é diferente, que a gente pode também adotar, né? Exatamente. É muito Daí, legal isso. como você falou do nosso evento lá, o Paulo Fock, né? O quanto foi potente, Sim. Nossa, né? Quanto ele é, né? Então, sim. também é mais uma referência que a gente não Muito. A pode Gil deixar de também falar, estava Gil. junto, impactou Então, hoje bastante. em dia, né, com essa amplitude aí por causa das redes sociais, a gente tem muito acesso a muitas pessoas muito boas, Muito né? boas. Então, além dos eventos estarem crescendo, Uhum. né? Aqui, a Sim. Taba trazendo tanta coisa Sim, boa, porque eu sim. acho que a nossa cidade era muito deficiente nessa, É nessa, Agora a uma gente tá caminhada também. É é, uma mas caminhada é difícil. extremamente necessário, porque tudo a gente tinha que sair daqui, né? Ah, eu preciso ir para São Paulo para ir no evento tal. Preciso porque não Agora tem, tá mais não. próximo. Então, assim, a gente está tendo pessoas muito Uhum. boas aqui. Então, beber dessas fontes, conversar, ter esse diálogo com pessoas que estão nessa caminhada junto com a Uhum. gente, né? Não é o mais, o A gente não melhor, vai sozinho, né? Isso você é fala muito no seu capítulo também, né? Você uhum, não tá sozinha. Você tá com uma sempre, equipe, né? sempre. E da sua mãe também, que você traz bastante ali, né? E essas pessoas próximas também Sim, que estão nesse Sim. caminho, né? Não Sim. só quem está comigo ali no dia a dia, mas, né, vocês que trazem tanta coisa, que a gente tá tanto junto, assim, consegue acompanhar e, Sim. né, vocês inspiram demais e conseguem fazer esse movimento tão grande, né, que cada vez cresce mais. Então, acho que o livro é isso também, né, o que vocês conseguiram com tudo isso, porque a gente não pode parar, né, e esse exatamente. processo é eterno, até que, como até no É, meu isso livro é fala, uma não tem coisa. fim, Não, isso você fala mesmo. né? E eu gostei muito dessa parte, que não tem fim mesmo. Então, não tem como. A gente tem que estar sempre em movimento, porque cada geração, as crianças são outras também, né? Também eu acho que isso também é um olhar importante para essa Sim. criança, pôr ela no centro. E você fazendo esse movimento, como que foi levar essa proposta para a equipe? Porque quando você traz, então, aí vamos entrar nos desafios, porque tudo que você falou, né, na minha interpretação, desde o começo ali, você falou da relação familiar, você falou da relação com as famílias, né, quando eu falo familiar, da sua família mesmo, com os professores, com as crianças, está falando de acolhimento. Eu vejo acolhimento nisso, porque o acolhimento não é só, né, chegar lá quando as crianças retornam, não é isso. Ele acontece o ano inteiro. Então, trazer uma mudança, né? Você ainda já trabalhava com projetos antes,
já tinha uma forma de trabalhar, já tinha uma equipe ali, muito boa, né? Que a gente vê potente, que muitas Uhum. estão ali até hoje, né? Com você. Como que foi levar isso? Como que foi trabalhar com a equipe? Como que foi esse acolhimento também com essas diferentes formas de pensar, esses diferentes saberes? Como que foi tudo isso? Porque você teve um papel importante nisso, né? Você foi Uhum. a base ali que iniciou. Como que foi esse processo? Porque o seu exemplo vai impactar e ajudar muita gente que está passando por isso. Você falou, tem perrengue. Gente, tem perrengue, não existe perrengue. Acontece meio um caos ali que a gente fala, né? Uhum. Eu acho que primeiro não é nem como foi, é como é, né? Você perguntou como foi Tá, isso, isso. como é diariamente. Mas teve um início ali, né? Sim, Que o início é o mais. mas o mais impactante, Isso, né? no momento. Acho que do mesmo jeito que a gente, né? Eu passei por esse processo, as pessoas também, né? E cada Uhum. uma tem o seu tempo, né? Sim. De conseguir enxergar diferente, de conseguir ser impactado, né, de conseguir pensar nessa transformação. Mas também acho que tem pessoas que Não tá não no vão, momento, né? talvez não queiram, não sei qual que é não tenho estudo sobre isso, né? Mas tem pessoas que realmente, não, prefiro deixar para lá, né? Prefiro seguir meu caminho aqui, nada de transformação que, E tá né? tudo bem. Que me É o nosso incomoda, não mantra, e quero tá Eu tudo sair. sempre bem. fiz assim, deu certo, né? Tem Exatamente, muito não isso. quero sair da zona de Mas também não é um conforto. comodismo, é uma forma mesmo de pensar, né? Exatamente, Por isso que a gente tem exatamente. também essa diversidade de escolas no mundo, Uhum, né? que também é Porque importante, também Exatamente. né? tem a família que quer, né? Ir para aquela escola que Exatamente, continua exatamente. no tati-bitate, mas se faz um bom tati-bitate, tá tudo certo. É. Se respeita a criança, né? Uhum, Eu sempre exatamente, fico acho que pensando isso nesse é... lugar, assim. Então, realmente, a gente teve uma mudança de pessoas, né? De uma equipe que não quis seguir esse caminho, que não deu conta, porque os educadores, dentro dessa abordagem, eles têm que ser muito mais pesquisadores, eles têm que ser muito mais Eles atentos, não vão eles... ensinar, como a gente falou, Aham, É, né? porque tem um atravessamento, tem a questão do incômodo, tem a questão da pesquisa, Hum, tem a a ideia escuta. da subjetividade que precisa ser acolhida, hum, né? Se colocar no grupo, né? exatamente. A gente não pode ficar só nessa abordagem, nessa nova É perspectiva de autoral, né, escola, também, né? é autoria, você A tem que se autoria. colocar. E para a gente se colocar, a gente tem que ter uma maturidade muito grande. A gente lida, né, com Uhum, pessoas, né? E tem pessoas que não sim. estão ainda nesse lugar, né, neste galho, não chegaram lá Uhum, ainda. Então, mas tudo é uma construção, né? sim. Tudo é uma construção, tudo é processo, Mas a gente passou por né? isso, sim, né? De ter esse baque, assim, de Uhum. Catarse. uau, e agora? Né? E como eu falei, ainda É porque hoje, sempre né? estão chegando Você... pessoas novas, né? A escola tá Exatamente. ampliando e vai mudando Mas e aí tá você todo. já consegue, né? Sim, hoje você forma a tua equipe, né? Exatamente. Já tem ali uns princípios estruturados É, dentro dessa prática também, né? teve um Sim. tempo que não era preciso isso, né? O profissional já Uhum. vinha com a bagagem, dá Tinha conta que seguir ali, ó, disso. o planejamento, né? Nossa, é uma ideia bem mais complexificada hoje, né? Por isso, e a gente não tem um momento, eu vou falar por mim, tem um momento que eu às vezes penso, nossa, por que a gente estuda tanto isso? Por que eu vou Não dava nesse para ser curso? mais fácil, Aham. né? Mas Mas o depois. caminho do mais fácil, ele não é seguro, né? Não. Porque tem muito a ver também esse cotidiano e com aquilo que a criança está trazendo para a gente. Uhum. Então, esse novo profissional, ele tem que, para além do discurso da escuta atenta, ele tem que estar preparado para ressignificar isso o tempo inteiro, né? Para Sim. pensar nas teorias de relançamento, para pensar em como a gente, num tempo que a gente vive um mundo tão acelerado, o que encantam essas crianças? Quando eu não tenho Exatamente. tela, né? Porque tudo que a gente vê aqui é um manifesto de não telas, Sim, não Sim, né? telas. muito, Na... E a pelo gente amor de Deus. garantir isso, né? Porque com tanta concorrência, onde os óculos 3D, 4D, 8D, 9D, Usar os tudo óculos da D, imaginação. é, Tela interativa. exato. O quanto isso
O quanto colocar qualquer tipo de óculos de brincadeira, de fantasia, de jogo simbólico, isso pode atravessar, né? Isso vai para um outro espaço, que é o espaço da simplicidade, que a criança segura uma minhoca na mão e se encanta com aquilo, porque essa criança, mesmo a que está mais em casa, com tantos objetos e coisas da tecnologia, ela ainda vai se encantar com a chuva que cai. Nossa. Uhum. E aí esse é o nosso papel lá na escola. Esse profissional tem que estar preparado, Ele né? tem que se Uhum. Pra manter isso. encantado também, né? Para entender que a chuva cai, tem a pedrinha, tem o barro, tem... Opa, desculpe, me empolguei aqui. Tem uma coisa no Kids que eu gosto muito, que é a cozinha de barro. Eu acho aquilo, assim, a grande transformação de vocês. Tipo, a gente tem uma cozinha de terra, de barro no quintal da escola. Isso sim Adorável. é um manifesto. Uhum. Manifesto que entendemos que isso não é sujeira. Uhum. Entendemos que isso é o quê? É brincadeira, é arte. É a vida pulsando agora, a vida sendo vivida nesse lugar onde a brincadeira acontece. E na brincadeira não cabe nada de tecnologia. Não, nem precisa. É o corpo, né? É o corpo, o corpo. grande primeiro É o corpo. brinquedo, né? Enquanto E a aí, gente... encorajar o profissional para entender o quanto isso que é preciso. O quanto também o corpo desse profissional é necessário nesse lugar Uhum. para Cuidar do profissional, né? atingir Acolher. essa escuta, para relançar essa brincadeira, para se fortalecer no repertório. Né? Porque Estar presente, ser presente. ser presente, esse professor tem que cantar, tem que saber contar uma história, Uhum. Isso né? mesmo. Então Enfim. é um outro professor, né? Não tem... E uma coisa que ela coloca, e acho que todos os capítulos a gente tira isso, que é a questão do tempo. Inclusive, você fez uma, né, ali fala sobre o tempo, que a Renata fala também, que antes o tempo era muito acelerado. Uhum. Aí o tempo começou a desacelerar. Você Uhum. fala ali no... E esse... Que tempo é esse? O que você percebe, assim, do antes e depois com relação a tempo? Que a gente fala tanto disso. A gente tá falando de um tempo... A criança tem um tempo diferente. Uhum. O adulto tem outro. Tem a questão ali estrutural, que precisa ser organizada. Mas como que fica isso, Rê? Sim. Tem coisas que a gente não consegue deixar de lado, né? Sim. Porque é uma instituição, é Precisamos. coletivo, né? A gente também tem horário, tem, enfim. Mas esse tempo é muito mais voltar o olhar para as pequenas coisas, para o cotidiano, para o movimento de uma criança que fica ali 5 minutos, vamos pensar que é uma eternidade numa escola, né? Uhum. Tentando colocar o tênis sozinha e você está dando esse tempo para ela, né? É o tempo de você ver que o momento da alimentação é muito mais importante do que pegar uma cartolina e fazer qualquer coisa, Gera muitas aprendizagens. mesmo que seja uma proposta bem elaborada, né? Não, mas assim, esse tempo do que já existe, né? Do que já é, só que com tempo, com corpo, com atenção, com afeto, com acolhimento, né? Como você falou, acolhimento não é o colo, é você Pensar colocar nos uma florzinha detalhes. na mesa do almoço, sentar junto na hora da refeição, Aquele olhar, né? né? Ajudar, né? Dar esse suporte que eles precisam, às vezes, mas de uma forma mais presente, não aquele adulto que vem de cima, que vai dar a colherada, né? Sim. Então, Que faz pela criança, né? Igual você falou o exemplo do tênis. Nossa, é muito exatamente. tempo, anda logo, anda logo. E ela tá aprendendo, a criança. Uhum. E é um marco, né? Sim. Que muitas vezes até a gente deixou, né, de amarrar o tênis, né? Hoje as crianças não fazem Sim, isso. a gente. E é os um pais marco já aprender a dão- amarrar o tênis, Aham, né? Eu os lembro da minha pais dão filha. Glória Nossa, quando é de velcro. meus é muito importante Olha aqui, isso. né? Bem agora, ó, o tempo foi desacelerado Uhum. e ganhou mais tempo. Agora eu É, gostei muito disso, é ó. lindo. O corpo, enfim, respira mais livre. Tempo desse corpo respirar mais É livre, o que a gente tá né? falando aqui, né? E acho que esse capítulo, assim como esse livro, também é um manifesto para os professores, né? Um acalentar dos professores que a gente pode também respirar mais solto, mais livre. A gente vem numa caminhada muito visceral, assim, a gente... Produção, Sim. produção, Isso eu né? tenho falado Fazer, muito com as fazer. gestoras. Vamos dar conta do que a gente tem que dar conta, gente.
Porque senão, o que vai acontecer? A gente vai adoecer muito rápido, Sim, sim. né? A gente já está vendo o mundo bem adoecido. E tem uma pessoa que faz canção para crianças que eu adoro, que é a Margarete D'Arezzo. Ela tem uma canção que ela fala: que mundo você sonhou para mim? Que mundo que a gente vai sonhar para essas crianças? Uhum. E aí a gente se impacta no tempo, né? Sim, sempre Um tem. tempo mais desacelerado, que está aqui no teu capítulo, é um tempo em que as coisas vão ter tempo de serem bem vividas. Uhum. Então, comer com tempo, brincar com tempo, Isso. é cantar importante. com tempo, pesquisar com tempo, né? Uhum. Que tempo a gente tem? Oh, O que a gente não faz é administrar bem isso, né? Aham. Eu posso falar por mim, que eu tô em todos os lugares todo o tempo, mas se eu tô inteiro, eu tô ali, exatamente. né? Então, tem muito isso, né? Nesse lugar. Agora a gente vai fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo, que é: como foi o processo dessa escrita? Como foi observar tudo isso, ter essa história? Porque a tua história, o teu capítulo é uma história, né? Uhum. E é uma história. grande metáfora, né? Inclusive, o capítulo da Kids é um convite à metáfora, né? Colocar os óculos e mergulhar na metáfora. Como foi esse exercício de ter essa história elaborada nesse lugar do imaginário, nesse lugar também que é vivo, né? Porque você traz muitas imagens do que acontece na escola, né? No dia a dia, tá aqui. Como que foi o processo de organizar isso? Foi muito intuitivo, eu diria. Uau! Eu Ninguém deu essa não. resposta ainda, intuitivo. Isso que a gente tem que fazer para todos. É, Isso. eu não cheguei a fazer outro tipo de escrita, por exemplo. Ah, eu vou fazer desse Não fez jeito, bonecos, não assim. gostei, vou Uhum. tentar agora mais poético. Uhum. É, eu literalmente sentei e escrevi. Uau! Uau, E não parei mais, que bom. até eu Uau! achar que estava bom. Que maravilha! Daí, claro, deixei, depois li de novo. Uhum. Eu não queria nem ler para alguém. Então, assim, falando até minha mãe, não leu até não li para minha mãe, não li para meu marido, não li para ninguém. Mas eles vão Agora eu falei, descobrir agora que eu Aqui, ó. não perguntei a opinião de ninguém, vocês vão ler só quando eu tiver Só no pronto. lançamento. Porque eu realmente achei, né, tão poético, tão metafórico, que eu falei, é uma coisa que eu não sei, não acho que não tem que ter opinião, né? Eu acho que é isso. Se alguém quiser É dar algo genuíno seu e se mesmo. alguém quiser, vai me bloquear, eu acho, sabe? Eu Sim, pensava muito sim. assim. Então, eu vou deixar. Respirei, daí li de novo, falei, ai, ficou tão lindo. Daí eu me emocionei, daí, né? Então, Foi um dos primeiros que a gente recebeu e foi Foi, bem ela foi tocante. bem ágil Então, também. então assim, Aham. não foi uma coisa Nisso. realmente, né, de, eu vou... Claro, pensei muito, né, o que que eu vou escrever, como que eu vou escrever, tô perdida, por onde eu começo, né, essa coisa do... E daí comecei, né, era uma vez mesmo e foi, Uhum. Uma assim. história, né? Uma Era uma história. Eu vez uma pensei, será que é história. por aí? Aí depois que eu lia e tal, falei, É por aí. acho que É por aqui, ó. Isso, Já tá aqui. já tá claro aqui. que entendo, né, que cada uma escreveu de uma Foi um forma processo de muito cada uma. diferente, né? Uhum. Então Sim. também isso, falei, será que cabe no livro Uhum. uma forma tão diferente assim? Mas eu acho que também enriquece Muito. porque é uma outra linguagem, né? Um outro jeito de É abrir a porta da tua pensar. escola de um outro jeito Ampliar as expressões também, né? para muitas outras pessoas. E você vai saber mais sobre toda essa história da Kids, do Kids. Do Kids. Kids. Sobre esse capítulo mais aprofundado no nosso seminário, que vai acontecer no dia 28 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, no Colégio Medianeira. E se você quiser conhecer mais ainda a história das outras escolas, você vem para cá, vem fazer parte desse seminário conosco. As inscrições estão aqui. Tá no link da bio, No da link página da da bio. Tabacoré. É gratuito, né? Gratuito, sim. Só E solidário. que solidário, E porque solidário. vai ser transformador também para Também. todos que estiverem lá. Sim. E lembrando também que a gente tem o lançamento do livro no dia 24, a partir das 7 da noite, no House Café e Vinho. Convida toda a tua equipe, Sim. todas as pessoas. Esse aí Cheio vai de ficar com ações, você, é hein? teu, pessoal. Não tá. É teu. Isso é teu para você mesma.
Não mostra pra ninguém, é o teu segredo. A gente vai ter os livros só no dia Só no lançamento. 24. Tem uma outra coisa que a gente está perguntando para todas as pessoas aqui no podcast, que é: a quem você dedica essa escrita? Quem é o seu inspirador? A minha mãe. Ah, que dúvida. Que novidade! Olha, ela Dava tá- para ser diferente, Ai. né? Então, ó, a Maria Helena, Tem ela muitas está mães dedicando orgulhosas. para você e não seria diferente, né? Porque essa história, ela é muito importante, esse lugar de mãe e filha, né? Estarem gestando uma escola, né? Até Tá emociona. emocionada, Não, mas, sim. mas não tem como, é, né? é porque sentir, né, verdadeiramente, né, as lágrimas iam se transbordar dessa emoção. E é muito bom E se emocionar. quase 25 anos de Kids e uma sede nova. Nossa, Desejo pra a gente você tá... toda a força do mundo, porque é só com força. Muito. E vai ter. E vão ser caminhos bem bonitos que você vai Sim. continuar trilhando com essa criançada, né? E Fazendo a gente quer ir lá conhecer. É, não, O assim que acontece é possível. diminuir fronteiras agora, né? Sim. Você não vai ampliá-las, Isso. agora você diminui porque você chegou lá para poder Uma nova receber história. outras famílias, outras crianças de uma nova história. Sim. E, obviamente, estão muito convidados. Vamos, Super claro que convidados. vamos. São nossos convidados de honra. Opa. Mas Nossa, ainda não chique. temos data, né? Assim que tiver, eu já aviso vocês. Faço questão. Maravilha, gente. É isso. A gente vai ficando por aqui com esse terceiro episódio com a Renata, do Kids. Agora acertei, ó. E sigam a gente nas redes sociais, tá bom? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, obrigada.